Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise com spoilers do novo trailer do filme do Superman que foi divulgado com a pré-venda. Malta, acho que podemos dizer que este trailer foi absoluto cinema. Eu não vou pôr o trailer neste vídeo para não levar direitos de autor, mas vou deixar o link na descrição e vou analisar todas as cenas do trailer. Dito isso, vou parar de perder tempo e vou começar a analisar as cenas deste novo trailer. O trailer começa com o Superman a salvar uma pessoa, mostrando mais uma vez que o Superman é o símbolo da esperança. Além de que esta cena também serve para reforçar a importância de ajudar o próximo e de lutar por um mundo melhor. Basicamente é o que o Superman representa e é o que eles querem nos mostrar neste início do trailer. E depois disso nós temos um monólogo clássico do supervilão, onde o Lex Luthor faz ameaças ao Superman e revela as suas verdadeiras intenções de destruir o herói e todos que ele ama. E este monólogo é muito interessante e importante porque mostra que o ator está a conseguir entregar o ódio que o personagem do Lex Luthor tem pelo personagem do Superman. Esse é um ponto muito importante da trama e o ator está a conseguir transmitir isso através da sua atuação. Foi um ótimo trabalho de atuação. Pelo menos na minha opinião, ele conseguiu-me transmitir o sentimento que o personagem do Lex Luthor tem em relação ao Superman. E enquanto o Lex Luthor faz o seu monólogo clássico do supervilão, nós também temos algumas cenas inéditas. Como por exemplo, nós temos o Lex Luthor chegar à Fruta da Solidão. Nós já sabíamos que essa cena iria ter no filme, porque já tínhamos tido cenas do grupo dele a invadir a Fortaleza da Solidão, mas nós não tínhamos visto estas cenas que apareceram neste trailer. Como também não tínhamos visto algumas cenas do Lex Luthor dentro da Fortaleza da Solidão. E estas cenas que tem neste trailer complementam as outras cenas que nós já tínhamos visto em outros trailers. E falando em cenas que complementam outras cenas que nós já vimos em outros trailers, nós também temos mais algumas cenas da luta entre o Superman e o Caju Gigante. Além disso, em outras cenas, vamos dizer, inéditas mesmo, nós temos o Ultraman sem a sua máscara a usar a sua visão de calor no Superman. E vemos que parece que nesta imagem ele tem o cabelo grande. E como era já de se esperar, a identidade do Ultraman vai ser revelada neste filme. E talvez ele seja uma versão bizarra, clone do Superman como nós já esperávamos. Só que aqui no trailer a cena está muito escura e por isso não dá para confirmarmos isso. Por isso vamos ter que esperar para o filme para comprovar essa teoria. E depois disso nós temos algumas cenas do Superman que devem ser depois dele escapar da prisão de meta-humanos do Lex Luthor, que deve ficar em uma dimensão de bolso ou na dimensão da Zona Fantasma, porque nós não sabemos qual é que vai ser que o Lex Luthor vai usar para criar a sua prisão de meta-humanos. Nós sabemos que ele vai ter em uma dimensão externa, só não sabemos se vai ser uma dimensão do bolso do próprio Lex Luthor ou se vai ser na dimensão da Zona Fantasma que ele vai ter acesso depois de invadir vamos dizer, a Fortaleza da Solidão, que nós já vimos que ele vai fazer isso ao longo do filme. Não sabemos onde é que a prisão de meta-humanos dele vai ser localizada. O que dá para ver aqui no trailer é que Metrópolis vai ser rasgada a meio por causa dessa dimensão onde fica a prisão de meta-humanos do Lex Luthor. E parece que o Superman vai ter uma luta épica de proporções colossais, enquanto ele e o Senhor Incrível devem estar a tentar impedir que aquele rasgo dimensional destrua Metrópolis. E ao longo do trailer dá para ver que esta luta não vai ser nada fácil para o lado do Superman, já que ele vai ter que enfrentar o Ultraman enquanto tenta impedir o rasgo dimensional de destruir Metrópolis e vai ter que enfrentar os soldados com as armaduras Alex Corp ao mesmo tempo. Pelo menos ele tem a ajuda do Senhor Incrível e do Krypton. Nós vemos aqui o Krypton a ajudá-lo durante a luta a tirar o capacete a um soldado, para depois o Superman dar um soco no soldado que lhe arranca os dentes. Como é óbvio, o Superman não deu com a força total, se não tinha arrancado-lhe a cabeça. Mas também dá para ver que aqui o Superman ainda está um bocado enfraquecido depois de ter estado preso naquela dimensão, naquela prisão de meta-humanos do Lex Luthor.
Depois disso, no trailer nós vemos uma cena de embate entre o Superman e o Guy Gardner, onde o Guy Gardner chama o Superman de azulão, que é um termo clássico para se referir ao Superman. Isso aí é bem interessante e mostra que o Guy Gardner vai ser bem caracterizado. Ele vai ser aquele tipo de personagem que está ali para irritar os outros personagens, para irritar o protagonista, estão-me a entender? Depois disso, no trailer nós também vemos algumas cenas do Superman a lutar contra o Ultraman no estádio, que nós já vimos anteriormente em outros trailers. Aqui nós vemos que o Superman usa um movimento, uma espécie de movimento de luta livre para derrotar o Ultraman, e vemos que este Superman vai ter experiência em combate, porque ambos têm a mesmo, vamos dizer, nível de força, ou equivalente, mas o Superman usou a esperteza para derrubar o inimigo, usou a força do inimigo contra ele. E isso aí foi bem interessante. Vemos que este Superman não vai ser um amador, vai ter já alguma experiência, não muita experiência, mas já vai ter alguma experiência razoável para se safar durante as lutas. Depois disso, nós temos mais uma cena do Mr. Terrific, onde ele está a usar a sua jetpack e as suas esferas T. Dá para ver como é que vai ser o visual das esferas T aqui no filme. Anteriormente, nos outros trailers, ainda não tinha dado para ver como é que iria ser o visual das esferas T. Nós já tínhamos visto ele a usá-las, mas não tínhamos visto como é que seria o visual delas, porque as cenas eram rápidas demais. Aqui já dá para ver melhor. Agora passando para a cena seguinte, que é muito interessante, onde nós vemos o Superman, o filho do Metamorfo e o próprio Metamorfo. E eles parece que estão naquela dimensão onde fica a prisão, vamos dizer, de meta-humanos, mas provavelmente isto deve ser do lado fora da prisão depois de uma fuga deles. Talvez nesta cena o Superman tentou ajudar o Metamorfo a resgatar o seu filho. E pensando dessa forma, talvez o Lex Luthor use o filho do Metamorfo para chantagear o Metamorfo a lutar contra o Superman. E será que é por isso que quando o Superman invade aquelas empresas que nós já vimos em outros trailers, será que é por causa disso que ele está tão zangado? Porque ele sabe que o filho do Metamorfo está a ser preso e outras pessoas também naquela prisão, e é dessa forma que ele vai acessar aquela dimensão prisão de meta-humanos? Seria bem interessante ver isso, malta. E é um ponto bem interessante se tivermos esse embate entre o Superman e o Metamorfo, e depois no final o Superman ajuda o Metamorfo a resgatar o seu filho. E depois disso, nas cenas seguintes, nós podemos ver a Lois Lane a usar uma das naves do Senhor Incrível para salvar a equipa de jornalistas do Planeta Diário. Isso aí é bem interessante, dá para vermos a Lois Lane em ação e dá para vermos mais do visual da nave do Senhor Incrível, que é muito bonita. Depois disso, nós vemos mais uma cena que complementa mais uma cena anterior que apareceu em outro trailer, onde nós vemos aquele rapazinho a segurar na bandeira de Superman a pedir ajuda no meio de um conflito. E aqui nós vemos que não vai ser só ele a pedir ajuda ao Superman, também vai ter outras crianças que vão agarrar na bandeira junto com ele a pedir ajuda ao Superman, e a população em si também vai pedir ajuda ao Superman. Aqui dá para ver melhor como é que vai ser, eles a pedirem ajuda ao Superman, e como é óbvio, o Superman não iria ficar sem fazer nada depois de tanta gente a pedir ajuda e ele a poder fazer alguma coisa para impedir aquele massacre que nós já sabíamos que iria acontecer se o Superman não tivesse intervido, o que vai causar muitos problemas ao longo da trama do filme, mas era a coisa certa a se fazer. Depois disso nós vemos uma cena do Lex Luthor extremamente zangado, onde ele diz: eles escolheram o Superman, deixem-os morrer, o que mostra que ele não se importa com as pessoas, e mostrando mais uma vez a sua essência de vilão, não é? Porque ele acha que a população traiu escolhendo o Superman. Basicamente é um vilão com uma personalidade mimada. Se não me escolheste a mim, morra então. Basicamente é o que ele está a dizer nesta cena, estão a entender? E combina muito com a personalidade do Lex Luthor. Mais uma vez, a atuação incrível do ator. Porque o Lex Luthor, mesmo sendo uma das pessoas mais inteligentes do universo DC, continua a querer a aprovação das pessoas. Ele quer ser amado pelas pessoas, quer ser venerado, estão a entender? E como ele vê que o Superman é querido pela população, ele fica com inveja. E é por isso que odeia tanto o Superman. Porque mesmo ele sendo rico, inteligente, uma das pessoas mais inteligentes do universo DC,
e ele ainda não consegue fazer o que o Superman faz. E é daí que vem todo o ódio que o Lex Luthor sente pelo Superman. A inveja que ele sente por Superman, que se transformou em ódio e em obsessão em destruir o Superman, para provar que é melhor que ele. Depois disso, nós temos mais uma vez aquela cena que já apareceu em outros trailers do Superman a salvar aquela criança, que já virou uma cena clássica, não é? Depois disso, temos um momento mais de brincadeira, de descontração no filme, não é? Aquelas piadinhas que eles costumam pôr sempre, que é para dar uma descontração no meio de toda a atenção do filme, onde o Senhor Incrível diz porque é que o Superman está a enrolar, e ele diz que não está a enrolar, que aquilo é importante. Uma piadinha, não é? Para descontrair. Depois disso, temos uma cena incrível do Superman a usar a sua visão de calor em um exército de soldados com as armaduras da LexCorp. Incrível esta cena. Malta, dá para ver que o filme vai ter cenas de ação incríveis. E é a primeira vez que nós vemos o Superman, o próprio Superman, a usar a sua visão de calor em um inimigo. E como eles são muito, ele anda à volta dando voltas com a sua visão de calor, acertando, obviamente não com a potência máxima, mas apenas para desabilitar as armaduras deles. E isso é incrível, e esta cena deve-se passar ao mesmo tempo em que a cidade está a ser rasgada e o Superman tem que lutar com vários inimigos enquanto tenta impedir que a cidade seja destruída pelaquela dimensão prisão de meta-humanos do Lex Luthor. E depois disso nós temos o Superman a dizer a frase clássica deste filme, que já se tornou o símbolo do filme, que é: "Oi amigão, olha para cima", e depois o trailer termina com o Superman a voar. E foi este o trailer divulgado com a pré-venda. E pelo que eu já vi, a pré-venda está a ser um sucesso, malta. Eu espero que este filme seja mesmo um sucesso e que seja um começo incrível para este novo DCU, malta. Acho que o James Gunn está a fazer um trabalho incrível e espero que tenha muito sucesso, porque eu quero ver muitos filmes deste novo DCU, malta. Espero que o filme seja tudo o que promete e ainda mais. Estou muito ansioso e hypado para ver este filme. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Foi!